Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não é? Então, conforme a hora que está nos escutar. Então, hoje nós iremos falar, não é, do versículo, ou antes, vamos falar da multiplicação dos pães, né, feito por Jesus Cristo, não é? Vamos correlacionar isso também com a vida atual, não é? Então, as situações atuais estamos a passar e cada um pode relacionar segundo os seus problemas também, não é? Então, mas eu vou dar um exemplo, né? Porque temos uma preocupação nacional, então eu vou correlacionar a isso. Então, diz o seguinte, estou a tirar do livro, não é? Do São Mateus, não é? Temos capítulo 9, se não me engano. Não, é capítulo 15, né? Então, vou para o versículo 32. Então, diz o seguinte, que Jesus, chamando os discípulos, disse-lhes: tenho compaixão desta gente, né? Porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho que comer. Então vou passar também para ler o 35, que vem: ordenou a multidão que se sentasse, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e leva-os aos discípulos. E estes, a multidão, todos comeram e ficaram saciados. Então, é com esses versículos que nós vamos discutir, não é? Para não levar muito tempo também. Então, se formos a ver aqui, Jesus sente compaixão, não é? Sente compaixão do seu povo, não é? Então, só para termos uma ideia, né? Compaixão significa, não é, que é a capacidade que alguém tem, não é, de poder reconhecer o sofrimento de outra pessoa, não é? Então, há essa capacidade que a pessoa tem de reconhecer o sofrimento dos outros, né? Então, ou dizer que é sentir uma motivação genuína para, né, ajudar quem está a passar mal ou passar por dificuldades, nós podemos chamar de compaixão, não é? Então, a compaixão vai ser esse sentimento genuíno. Então, se forem a perceber que esse sentimento genuíno é um sentimento, não é, autêntico, é um sentimento original. Então, Jesus diz que tem um sentimento, não é, por essa gente que está a passar mal. Então, é igual ou semelhante a quem é pai em casa, não é? Se formos a perceber, se os filhos em casa, por exemplo, ficam 3 dias ou 4 dias sem nenhuma alimentação, ele vai ter a compaixão com os seus filhos, não é? Então, a compaixão aparece sempre para aparece para pessoas normalmente, né, que sentem por pessoas com dificuldades, né, de alcançar uma dada coisa. Então, se formos a prestar atenção, aqui Jesus consegue alimentar todos, né? Consegue alimentar todos que estavam lá. Então, é bem semelhante também, pode não ser com os pais, pode ser de novo com o governo, não é? Então, um governo que tem compaixão com o seu povo,
Pode até ser de fato impossível conseguir alimentar todos, não é? Mas de algum modo tem que se ter aquela tendência de compaixão, a notar-se que existe compaixão, não é, com o seu povo. Então, o que acontece é que ultimamente o que se observa, né? ah, Parece que não há compaixão com o seu povo. Então, um governo que talvez está preocupado em obter, né, coisas momentâneas só para fazer eles mesmos estarem sácios ou serem eles mesmos somente os estrelas. Isso não é de acordo com os princípios de Deus ou divindade. Então, o exemplo que Deus nos dá é assim para quem está a ocupar um cargo superior, deve ter sempre compaixão dos outros, dos seus, pode ser funcionários, né? Então, não só talvez eles devem trabalhar, não receber, então não vai andar. Se acontecer assim, não vai andar, porque temos que seguir sempre aquilo que Jesus ensina. Então, por hoje eu queria partilhar este ponto que Jesus nos ensina que quando alguém ali é o chefe, né, da família, o chefe principal, então ele tem que ter a compaixão com o seu povo, não é? E notem o seguinte, não pode ser uma obrigação do outro a dizer faça isso. Não, tem que ter compaixão. Por isso que, por um lado, se formos a prestar atenção, o governante, por exemplo, tem que ter a alma de ouro, não é? Para poder ajudar a quem tem alma de bronze, não é? Então, se vamos a ver, aqueles que têm alma de ouro vão ter a capacidade muito maior de conseguir resolver problemas de uma sociedade, não é? Então, queremos dizer que é uma alma diferente daquele que tem alma de bronze, que são os trabalhadores, não é? Então, se for desse modo, não podemos comparar nós hoje em dia, compararmos a alma de ouro de um chefe do Estado, por exemplo, com um pedreiro, um sapateiro. Não pode acontecer, né? Então, quem tem alma de ouro tem que conseguir algo a mais para surpreender até aquele que tem alma de bronze. Como é que conseguiu? Se formos a ver aqui, Jesus Cristo deu graças ao pão, né? Aos pães e aos peixes, né? Como conseguiu? Porque ele tem alma de ouro, não é? Então, é uma correlação, gente, não que é igual, mas normalmente tem que ser assim, não é? Os que estão no alto escalão devem ter uma visão de alma ou de inteligência muito superior em relação a nós, não é? Que estamos em classes baixas. Não é? Então, se a gente vê que aqui estão em classes altas, não é? Não estão a ter aquela alma brilhante e parecer que essas mesmas almas estão incorporadas a nós que não temos alma de ouro, não haverá admiração. Então, por hoje é tudo e peço que dê like, né? Para que, né, os outros possam ver o vídeo. E é tudo e tchau.